Pois bem, seguindo então na nossa aula da unidade 8 da nossa ementa, em que a gente está tratando das questões de alteração do contrato de trabalho, a gente pode então falar sobre as questões que envolvem transferência do empregado. Primeira observação é que transferência é alteração no local de trabalho que implique necessariamente na alteração do domicílio, ou seja, da residência do trabalhador. Vai diferir, por exemplo, das situações em que o empregado somente deixa o local de trabalho normal por um período temporário para a realização de uma viagem a trabalho, por exemplo, mas uma situação que não implica na alteração do respectivo domicílio. Então, a gente só vai falar em transferência quando há aquela situação fática de necessidade que o domicílio do trabalhador seja alterado. E a gente tem nessa perspectiva da transferência que a regra é que a transferência de forma unilateral ela é vedada, exigindo-se sempre o consentimento do empregado. É o que está lá no artigo 469 da CLT, que fala que ao empregador é vedado transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, não se considerando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Obviamente, se aqui a gente está falando de que é vedado transferir sem a anuência do empregado, evidentemente é possível a transferência naqueles casos em que há notório e comprovado interesse do empregado, seja o interesse contratual, exemplo que traz inclusive pelo próprio professor Amauri, no Manual de Direito do Trabalho, no caso de uma promoção. Às vezes há uma oportunidade melhor, de um cargo melhor em outra localidade, e o próprio empregado pleiteia essa sua transferência para poder galgar aquele posto melhor junto ao empregador. Ou ainda pode ser por um interesse extracontratual do empregado. Às vezes o empregado, por razões familiares, pessoais, enfim, que não necessariamente relacionadas ao contrato de trabalho, tem interesse em mudar de domicílio, enfim, alterar o município de residência, por exemplo, e solicitar ao empregador que transfira ele de filial, e isso, evidentemente, é plenamente possível. Mas além dessas situações, né, primeiro, a vedação da transferência unilateral e segundo, a possibilidade do empregado solicitar, desde que seja atendido pelo empregador, a gente tem as hipóteses em que a transferência pode ocorrer de forma unilateral, ou seja, são exceções àquela regra de que não pode o empregador transferir o empregado sem a anuência dele. E que situações são essas? Primeiro, para aqueles empregados que exercem cargo de confiança, aqui tem uma observação desde que haja necessidade do serviço. Eu queria só fazer um parêntese aqui, que todas essas 4 hipóteses que a gente vai tratar aqui agora como excepcionais, nas 4 hipóteses se exige a comprovada necessidade do serviço, sob pena de se presumir a fraude nessa transferência ou a tentativa de, enfim, de perseguição do empregado, ou seja, a própria ilicitude do ato patronal. Então, voltando aqui, é possível transferir o empregado, ainda que sem anuência desse empregado, se esse empregado exerce cargo de confiança junto ao empregador, relembrando que há, nesse caso, tem que haver necessidade do serviço. É muito comum essa situação, por exemplo, uma pessoa já exerce um cargo de gerência geral de uma loja de varejo, por exemplo, nessas lojas que a gente conhece, tem em todo o município, de vendas de eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos e etc. E essa ser grande varejista está abrindo uma filial em determinado município, próximo, ou enfim, ou longínquo que seja, e precisa de alguém de confiança, um gerente, alguém que já conhece o serviço, já conhece toda aqueles mecanismos próprios, né, daquele empregador, que vá para essa localidade diversa para fins de ir lá construir uma equipe, treinar a equipe, e por lá, às vezes, fique por um tempo maior, enfim, para fins de poder estabelecer o bom nome da empresa, ou a própria forma de trabalho da empresa junto a uma nova equipe. Enfim, o empregador, em princípio, é livre, quando há necessidade do serviço, para poder efetuar transferência de empregados que exercem cargo de confiança. Segunda e terceira hipótese, a gente pode tratar de forma
conjunta é quando a cláusula contratual que já preveja a transferência desse empregado, ou seja, o empregado anuiu desde a contratação em ser transferido quando há necessidade do serviço e quando há solicitação do empregador para outra localidade diversa daquela para a qual foi contratado. E essa cláusula pode ser uma cláusula explícita, expressa no contrato de trabalho, de forma inequívoca, ou até mesmo uma cláusula implícita. Aí o exemplo é um pouco mais difícil da gente trabalhar, mas a gente pode imaginar uma situação de que o empregado já trabalha num tipo de atividade em que os deslocamentos constantes, as transferências de localidade já são íncitas do próprio tipo de serviço. Um exemplo bem típico e bem ilustrativo que a gente pode citar é o empregado que trabalha prestando serviço, por exemplo, para um parque de diversão itinerante, que por um período fica em determinado município, fica 1 mês, 2 meses, depois vai para outro município em outro mês, enfim, e fica constantemente mudando de localidade. Nessa situação, automaticamente, ao aceitar aquele tipo de atividade, e contrato para aquele empregador, o empregado está aceitando implicitamente uma cláusula de transferência de local de serviço em vários contextos. E, por fim, a última hipótese em que é possível essa transferência, independentemente da vontade do empregado, é na hipótese de extinção do estabelecimento. Está lá no artigo 469, parágrafo 2º, que fala que é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Aqui a gente abre espaço para falar a respeito da transferência provisória, que está prevista no 469, parágrafo 3º da CLT, que fala o seguinte: em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um percentual, um pagamento suplementar nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Nessa hipótese de transferência provisória, independe da vontade do empregador, assim como as hipóteses que a gente viu anteriormente. O serviço deve ser necessário, ou seja, tem que haver necessidade do serviço, e é devido ao adicional de transferência de 25% sobre o salário que o empregado recebia na origem. Aqui vale um parêntese de que há certa cisânia aí a respeito de que se essa transferência do parágrafo 3º, na verdade, minto, se esse adicional de transferência previsto no parágrafo 3º é um adicional que, de fato, só é devido para casos de transferência provisória ou se também seria devido em caso de transferência definitiva. O que a gente fala aqui que o que prevalece, inclusive no âmbito jurisprudencial do TST, é que só é devido para o caso de transferência provisória, embora haja fortes fundamentos e forte doutrina no sentido de que seria também devido naquelas hipóteses que a transferência ela é definitiva. Em todos os casos, seja transferência provisória, seja definitiva, pela regra do artigo 470, as despesas resultantes da transferência sempre correrão por conta do empregador. Bem, então aqui a gente encerra essa segunda parte da unidade 8 da nossa ementa, em que a gente tratou das questões relacionadas à alteração do contrato de trabalho, e a gente volta na sequência aí para tratar questões relacionadas à interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Até lá.